Olá, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, Primeira Igreja Batista em São Sebastião. Ah, Boa tarde, né? Agora já é o começo da noite, 18 horas, e eu quero deixar com vocês alguns versículos bíblicos, algumas orientações. Não vou pregar nesta oportunidade, a gente vai retomar os cultos online neste período de fase vermelha a partir de quarta-feira. Tem algumas situações que dependem de ajustes técnicos, de mídia. Eu estou me ajustando com o Mineiro também, com o Wanderson, de maneira que a gente vai ter nós teremos esses momentos online para manter a nossa comunhão, para estudar a palavra de Deus. Eu quero desafiar você a se organizar para que quarta e domingo, na sequência destas próximas semanas, aí, enquanto durar a fase vermelha, você possa interagir com a gente. E hoje, então, pensando um pouco em ansiedade. Eu não sei você, mas eu também fico, às vezes, afetado por preocupações, por pensamentos. A gente vive num ambiente de muitas incertezas. A palavra de Deus diz que a ansiedade faz parte da vida humana. E pode ser que muitos aí na igreja, muitos da nossa igreja, ou pelo menos alguns, estejam ansiosos, e também existe a possibilidade de alguns estarem mais ansiosos do que outros. E aí não há nenhum problema, nenhum tipo de condenação, faz parte da estrutura, faz parte da maturidade também, mas eu quero afirmar que há uma preocupação no meu coração, e vou ler alguns versículos, alguns textos, lendo primeiramente para mim. É aquele momento quando o pregador fala que ele está pregando para ele mesmo. Eu estou falando para mim mesmo, para que Deus aquiete o meu coração, que Ele retire a ansiedade. As próximas semanas são as semanas mais desafiadoras e mais determinantes para tudo que vai acontecer neste ano. As decisões que serão tomadas pelos governantes. Por isso eu incentivo você, independente de qual seja o governante, a orar pelas autoridades estabelecidas, a resposta do povo a essas orientações, o aumento da vacinação, o cuidado com a contaminação. Tudo isso afeta a saúde de muita gente. Eu tenho amigos meus, pastores, que estão morrendo do Covid. Eu tenho gente na família, tem pessoas próximas. Talvez você também tenha este momento de tristeza. Nós temos situações econômicas, nós temos gente sofrendo com dificuldades na manutenção da vida, o salário para levar o pão de cada dia para sua casa, o dinheiro para as suas primeiras e principais necessidades, e tudo isso vai pressionando a sociedade, e nós estamos inseridos nessa sociedade também. E eu quero deixar com você alguns textos da palavra de Deus para aquietar o seu coração. No Sermão do Monte, no capítulo 6 do livro de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos, ele diz assim, capítulo 6 de Mateus 25: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, pois, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham, não tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas estas coisas, e de fato vosso Pai Celestial sabe do que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Palavra de Deus
para aquietar o nosso coração. Se Deus tem cuidado com a sua criação, com os seres criados, nós também fomos criados e nós temos um nível de proximidade com o Senhor, de relacionamento. Nós somos a coroa da criação, de maneira que Deus, ao se preocupar em suprir a natureza, os lírios do campo, as aves dos céus, Ele também está preocupado com o suprimento e o cuidado com cada um de nós. Você deve confiar nisso. E a preocupação não acrescenta nada, não vai acrescentar mais tempo à sua vida, não vai suprir a sua mesa, mas a gente deve confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Qual é a nossa parte? Jesus é bem claro: busque o reino em primeiro lugar. Busque a Deus em oração. Separe tempo hoje com a sua família, reúne os seus filhos, desligue a TV, as mídias sociais, ore ao Senhor, leia um texto da palavra de Deus, coloque a esperança no Senhor, para que o seu ânimo, a sua confiança seja restaurada e restabelecida. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, o verso 7, Pedro, nas suas orientações pastorais finais, ele vai falar a respeito disso também, lançando sobre ele, ou seja, sobre o Pai, sobre o Senhor Jesus, toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. E eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que você não tem dúvida de que Deus cuida, Deus é Pai. Deus não abandonou a sua criação, Ele está cuidando de mim, de você e de todos nós, membros da Primeira Igreja Batista em São Sebastião. E o último texto para ler é o texto de Romanos no capítulo 8, capítulo chamado da esperança, mas é um contexto de sofrimento dos crentes que estão sendo acusados diante do imperador, que perdem a liberdade, perdem a vida, são sacrificados e devorados pelos leões nas arenas, e Paulo está dizendo que ainda assim o crente com o Senhor Jesus Cristo, mesmo que perca a vida, a liberdade, os bens, ele é mais do que vencedor. Eu e você somos mais do que vencedores. E o apóstolo Paulo, no capítulo 8, a partir do 18, são vários versículos que eu quero ler, encerrando, diz assim: considero que os sofrimentos do presente não podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos no nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção e redenção do nosso corpo. Um parênteses aqui até o verso 23, a criação foi afetada pelo pecado. O pecado no jardim do Éden trouxe essa mancha também sobre a natureza, as enfermidades, o desequilíbrio, o cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente. O homem pecaminoso também afeta o meio ambiente com poluição, e várias dessas enfermidades têm tido a sua origem nesta falta de cuidado que os seres humanos têm, a usura, a ganância também. E eu não tenho dúvidas que por causa do pecado que tem afetado a criação, o coronavírus está nesse ambiente ceifando vidas. Então, assim como a natureza está esperando essa redenção, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele vai redimir todas as coisas, e a natureza também. Nós também esperamos esta adoção, corpo glorificado, livre de toda a enfermidade. Paulo está lembrando os crentes em Roma a respeito disso. Ele continua no verso 24, porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade
de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. E quando Paulo afirma aqui que a gente não sabe orar, é um momento que a gente está vivendo que nos faltam palavras, a gente não sabe direito o que pedir ao Senhor, mas Deus conhece o nosso coração e Ele está dizendo que o Espírito Santo nos representa diante do Pai, Ele decodifica aquilo que a gente fala, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe das nossas intenções, então Ele leva as nossas orações, as nossas palavras até o Pai e Ele intercede por nós com gemidos que a gente não consegue entender. E aí o texto vai dizer que esse Espírito sabe qual é a intenção e Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Que a gente possa confiar nesse Deus Pai, nesse Deus Filho, nesse Deus Espírito Santo e que estejamos com a nossa esperança, mesmo que a gente não veja ainda a solução, mas a esperança que a gente não vê possa alimentar a nossa alma nesse tempo e nessa hora de dificuldade. Abaixa a sua cabeça aí, por gentileza, aonde você estiver, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, obrigado por este domingo, obrigado por esta semana que se inicia. Nós colocamos diante de Ti a nossa primeira Igreja Batista em São Sebastião, estamos numa caminhada interna, mas também numa caminhada com as situações que têm acontecido no nosso Brasil e no nosso mundo. Então, que o Senhor nos abençoe em todas as direções, que o Senhor abençoe a nova diretoria que foi eleita e os passos seguintes que temos que tomar, que decidir, que resolver. Nos ajuda a passar por esta fase vermelha. Ó Deus, poupa os teus servos e as tuas servas da contaminação do Covid. E se porventura alguém está contaminado ou alguém que os teus filhos têm um relacionamento de parentesco, de amizade, ó Deus, manifesta a tua cura também, trazendo, Senhor, a purificação dos pulmões, fazendo com que a respiração seja restabelecida e o corpo seja livre, Pai, desta bactéria, desta contaminação, deste vírus. Conceda, Pai Santo, ao teu povo saúde perfeita, também ao nosso Brasil e ao nosso mundo. Ó Deus, que o teu nome seja exaltado, glorificado, que os teus filhos que são reconhecidos como os teus servos, tuas servas, participantes da primeira Igreja Batista em São Sebastião, possam adorar o teu nome nesta tarde e noite e durante toda a semana e durante toda a sua vida. Obrigado por tudo, porque o Senhor está cuidando de nós. Tira a ansiedade e traz a tua esperança. Tira a preocupação e traz a tua paz a cada coração. Pois nós oramos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você e vamos firmes passar por esse tempo aí, louvando, glorificando a Deus, servindo. Deus tem muita coisa boa, Deus tem muitas bênçãos para nós ainda. Vamos confiar nele. Deus te abençoe.